A palestra com foco no Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio, foi promovida pelo Instituto Social Doutor Saúde, realizada no auditório da Associação Comercial, que contou com a participação de alunos do curso técnico em enfermagem do SENAC e profissionais que atuam na saúde em Pontes Lacerda. O médico Dr. Flávio Bracali explicou a finalidade do Instituto Social Doutor Saúde. É um instituto com objetivo de prevenção de doenças e de apoio às instituições de saúde do nosso município e região. A proposta dessa palestra, ela surge como? Ela surge com a ideia do Dr. Túlio de prevenir as depressões e principalmente os suicídios. Foi uma ideia dele de estar ajudando a população de Pontes Lacerda a entender um pouco mais a depressão e a evitar que aconteçam os suicídios. Esse tipo de palestra, ela tem sido ofertada com que frequência? Como é que está o cronograma de ações sociais nesse sentido? Então, a gente está apoiando as instituições de saúde quando nos vêm a pedir. A gente está apoiando o projeto social Menina Feliz, né? A gente vem apoiando, por exemplo, com consultas no Lar do Idoso. O próprio Dr. Túlio já fez um trabalho interessante no Instituto. Como palestra, é a nossa primeira palestra, né, de prevenção de saúde. O palestrante Dr. Túlio Tomás, médico psiquiatra, apresentou a palestra com o tema Atendimento ao Paciente Suicida, uma abordagem prática de prevenção. Segundo o médico, os dados são preocupantes. São 800 mil mortes por ano, sendo registrada uma a cada 40 segundos. E, de acordo com o profissional, 85% dos casos estão associados à depressão. É um assunto que era muito pouco debatido, agora tem sido muito mais debatido, né? Infelizmente, graças principalmente à campanha de Setembro Amarelo, tem aumentado muito esse debate público, né? E isso é um lado muito positivo, que a gente consegue fazer a prevenção realmente do suicídio quando a gente consegue divulgar ele nas mídias sociais, né? Para o grande público, né? Porque esse era um grande problema. Como não era discutido, debatido o suicídio, existia um grande tabu. Então as pessoas, quando tinham pensamento sobre esse assunto, quando estavam deprimidas, não buscavam ajuda, demoravam muito mais para buscar um tratamento, buscar ajuda. E essa que é a função do Setembro Amarelo, né? De divulgar, de realmente facilitar essa temática, né, para o grande público, para poder fazer uma prevenção da morte por autoflagelação ou por suicídio, né? Hoje a depressão é a principal causa do suicídio? 90% das pessoas que tentam suicídio estão deprimidas, 85% a 90%. Então, praticamente todas as pessoas que se matam têm um histórico de depressão. Então essa é a grande doença, né, que deve ser tratada se a gente quer prevenir o suicídio. Quando a gente consegue tratar a depressão de forma eficiente, a gente está prevenindo a morte por suicídio. A gente está falando de possíveis casos. E o caso acontecido, como é que fica a família, doutor? A gente está falando principalmente de um aumento também, né, da prevalência entre jovens, adolescentes, adultos jovens. Então, imagina o impacto, né, de uma morte de uma pessoa tão jovem assim. Já a segunda causa de morte já entre o público de 15 a 30 anos de idade. Então, muitas vezes são pessoas que estavam começando a vida, ou às vezes estavam formando sua família, né, tem filhos pequenos, estavam acabando de se casar, começando a trabalhar, estudando na faculdade, e de repente são vidas que são ceifadas de forma tão abrupta assim, né, e que poderiam ser prevenidas, são mortes preveníveis, né? A família, claro, fica dilacerada, né? Em situações assim. Qual é a dica que o senhor tem para quem realmente está nesse momento de depressão e acha que o suicídio possa ser a única solução? Tem que buscar ajuda porque quando ela começa a fazer um tratamento, quando ela começa a medicação, começa a terapia, ela percebe que isso era um sintoma da doença, de que haviam outras saídas, de que haviam outras alternativas realmente, e de que a depressão estava fazendo com que ela não enxergasse de forma clara e enxergasse só o suicídio como única saída, né? Então deve procurar ajuda, deve procurar um tratamento, deve procurar as consultas com os especialistas o quanto antes. O senhor recomenda ajuda espiritual também? Se a pessoa percebe que se sente melhor, ela pode ir sim, não tem problema nenhum, tá? Mas
É importante que ela faça um tratamento, porque a gente está falando de uma consequência de uma doença médica, então ela deve procurar ajuda de saúde. Ela pode ir na igreja, ela pode frequentar algum tipo de ajuda espiritual, sem maiores problemas, tudo que puder ajudar, né? Tudo que puder contribuir para que ela melhore. Deve procurar ajuda de qualquer forma, seja ajuda espiritual, ajuda, né, médica, principalmente essa ajuda na parte da saúde. Mas depressão não é frescura, depressão não é falta de fé, falta de Deus, depressão é uma doença, né? Ela tem que fazer tudo ali para que ela se sinta melhor, para que ela melhore, mas depressão é uma doença médica e precisa de um tratamento.